Prazer estar com vocês mais uma noite, gente. Nós finalizamos a nossa série, né? Olhe para si na semana passada. E hoje nós damos início à nova série, Aviva a Tua Obra, ó Senhor. Né? Vimos lá aquela arte, né, no Instagram, muito bem produzida pelos nossos irmãos ali. E vamos percorrer, acredito que 1 mês e meio ao longo dessa série. E que Deus nos conduza em cada ministração, né, crendo que quando expomos a sua palavra, é de fato Deus quem fala aos nossos corações. Essa é a nossa expectativa, irmãos. A nossa expectativa, ela não está, né, apenas um culto em si, porque nós temos pessoas, né, produzindo um bom louvor, porque nós temos um bom expositor. Não está nisso, está em que o nosso Deus está aqui. Essa é a nossa expectativa. Por isso nós estamos reunidos aqui, porque nós cremos e o amamos, declaramos que Ele é nosso Senhor, o nosso Salvador, e queremos prestar culto a Ele, desejamos isso, e esperamos que Ele fale conosco através da sua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, e ela alcança o nosso coração, ilumina o nosso entendimento, e nós cremos verdadeiramente nisso, que ela é inerrante, ela é infalível, muito, né, contrário do que os liberais dizem. Nós cremos na sua fidelidade, e que Deus nos ajude ao longo desses domingos que vamos percorrer, que Ele fala no nosso coração. Amém? Vamos falar sobre um texto que se encontra lá em Abacuque, capítulo 3, verso 2. Abacuque, capítulo 3, verso 2, o profeta Abacuque. Talvez a primeira vez, né, que alguns vão escutar uma exposição em Abacuque. Se você quiser, você pode me acompanhar também pela tela. O texto de Abacuque 3, 2 diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia que se renovaram mais uma manhã, Senhor. Obrigado porque podemos nos reunir com a Tua igreja. E te pedimos que nesse momento da Tua palavra, fala aos nossos corações. Nos achegamos a Ti, sedentos de aprender mais de Ti. Então, pelo poder do Teu Santo Espírito, ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos ser convencidos da Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje em cima desse versículo, né? Ele é o clímax aqui, o nosso momentum do texto. E Abacuque, ele é um profeta, né, que pouco se sabe sobre ele. Nós temos pouquíssimas informações de quem foi esse profeta, né? Mas ele viveu ali no século 6 antes de Cristo. E ele profetizou, como era de costume, né, o papel dos profetas. Quando falamos de profetas, nós pensamos apenas, né, naquele possível homem que ele falava sobre o futuro. É aquela imagem que as pessoas têm do profeta, né? Até os ditos profetas dos dias de hoje, né, que descobrem o teu CPF, né, de cabeça ali e tudo mais, e todo mundo remete a essa imagem, né? E não que eles não traziam, né, o que Deus iria fazer nos seus planos ali com o seu povo, mas eles eram encarregados de trazer a palavra de Deus, de trazer a sua verdade, de lembrar o povo de quem Deus era, para os conduzir ao arrependimento. Quando os reis, na época, né, no Antigo Testamento, ali, quando os reis se desviavam da palavra de Deus, se desviavam dos preceitos de Deus, e os juízes se tornavam corruptos, era aí que os profetas agiam, falando sempre a partir da palavra de Deus, né? A própria palavra para profeta no Antigo Testamento, ela traz esse sentido de boca de Deus, né? Aquele que fala a palavra de Deus. E interessante é que, diferente desses profetas que falavam a partir de Deus para o povo, Abacuque é um homem que fala do povo para Deus. Ele questiona Deus. Nós lemos os primeiros capítulos ali, né, de Abacuque, o capítulo 1, e ele vai questionar o que está acontecendo, né, naquele tempo, porque Deus tem tardado
em trazer socorro ao seu povo. E Abacuque, ele é um profeta que vive num dos períodos mais sombrios da história de Judá. Ele era um momento da história onde o Império Babilônico estava crescendo, e dito isso, era provavelmente o momento chegado em que eles iriam, no que a gente vai ver depois como exílio babilônico, ser levados como escravos. Era um momento ali da história onde a promiscuidade estava se multiplicando, as pessoas tinham mais uma vez, como nós vemos ao longo da história, voltado as costas para Deus, e estavam ali mergulhados na idolatria, na corrupção, na injustiça. A fé tinha se tornado apenas mais uma formalidade dos ritos, dos rituais, o culto a Deus ali era como se fosse apenas mais uma rotina, e o povo se tornava indiferente. E é nesse cenário que Abacuque ele se coloca perplexo diante de Deus. Nós lemos no capítulo 1, verso 2, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Abacuque ele não entende o silêncio de Deus, mediante a uma sociedade corrupta, e diante ao povo de Deus, afundado diante de líderes corruptos. E ele, como se ele questionasse: Deus, tu vai tardar a nos socorrer? Tu vai tardar a intervir, a trazer uma palavra, a falar com a tua igreja, a falar com o teu povo? E ele olha ao redor, ele vê o mal prosperando, ele vê as coisas indo de mal a pior. E talvez, nós vamos ver cenários semelhantes nos dias de hoje. E ele, no capítulo 1, verso 6, diz assim: eis que levanta os caldeus, nação amarga e impetuosa. Enquanto ele aguardava uma notícia, a resposta não vem exatamente como ele desejava. Ele aguardava o socorro, e na verdade Deus fala que vai enviar um povo que iria massacrá-los, queria trazer juízo, justiça por conta do seu pecado, porque eles tinham virado as costas para Deus. Então Deus, ele fala aqui que os caldeus estavam batendo as portas, e o profeta que esperava socorro, no momento ele escuta ali uma palavra de juízo. Ele esperava talvez um avivamento, e ele vê que na verdade o que viria era disciplina. A mente, às vezes a gente não consegue compreender, que a fé, ela não é algo que vem só por meio de tempos bons. A gente não consegue às vezes compreender que a fé não é algo que funciona, e existe só quando tudo vai bem. E a falta de compreensão de que Deus, ele é um Deus que ele também não ignora, os nossos pecados quando viramos as costas para Deus. É fato que de alguma maneira ele vai nos educar, nos ensinar. É lógico, irmãos, eles não vão mandar os caldeus aqui nos dias de hoje, mas é um fato que ele nos educa ainda hoje, que passamos por circunstâncias que vemos ainda a pedagogia de Deus, que nos voltamos para Deus perplexos, como talvez Abacuque: Senhor, mas por que isso, mas por que aquilo? E nós entendemos que Deus está nos ensinando, muitas vezes por causa da nossa frieza, do nosso coração, como o próprio povo de Israel aqui, porque às vezes viramos as costas para Deus, nas nossas péssimas decisões que costumamos fazer. E no capítulo 2, aqui Abacuque, no capítulo 2, verso 4, ele diz que o justo viverá pela sua fé. Ele vai e sobe a torre de vigia, como ele fala no início do capítulo 2, e ele fala que ele aguardaria uma resposta de Deus, ao ponto que ele entende que mesmo em meio às circunstâncias de um cenário ruim, mesmo em meio às circunstâncias de um povo vindo os invadir, mesmo em meio das circunstâncias da Babilônia crescendo, e mais tarde levando-os como escravos, ele entende que a vida do cristão não é quando tudo prospera. A vida do cristão não é apenas uma vida de mansidão, água fresca e sombra. Ele diz aqui que o justo, esse princípio universal da vida do cristão, o justo viverá pela fé, como nós vemos Paulo também trazendo essa mensagem, que depois em Lutero, o justo viverá pela fé. Nós vivemos por fé, por confiança em Deus, mesmo quando as coisas vão mal, mesmo quando o governo está se despedaçando. Eu peguei uma carona no Uber essa semana, uma carona não, contratei um Uber ali essa semana, e o cara vinha falando da política, e falando de como as coisas estavam ruins, e ele falou: não, mas tu fica tranquilo, tu vai vendo que vem.
Se tu acha que está ruim agora, espera janeiro. Ele falou, nós estamos tudo ralado. E te digo mais, nós não vamos conseguir fugir para os Estados Unidos. Vai ficar ruim. A Venezuela é brincadeira de criança, perto do que vai acontecer aqui. E eu estava ali escutando e pensando, meu Deus do céu, né? Como facilmente, talvez até nós cristãos somos levados pelas circunstâncias ao nosso redor. Né? Como ficamos perplexos, como o próprio profeta aqui. E precisamos nos lembrar, né? Sermos lembrados pela sua palavra, assim como o profeta traz a palavra, né? Ao povo de Deus. Precisamos ser lembrados pelas suas escrituras, de que o justo viverá pela fé, de que o cristão vive por fé, não pelo aquilo que ele vê, não pelos aspectos externos, mas pela confiança num Deus que nunca desamparou seu povo ao longo da história, né? Nós somos rápidos no esquecer, né, do que Deus fez em milhares de anos, né? Incrível como em semanas esquecemos uma história de milhares de anos, de um poder que atravessa gerações, né? Um Deus que governa e cuida das coisas, mantendo o seu plano intacto ao longo da história, ao longo do tempo. E é diante desse cenário de um homem perplexo, diante desse cenário de corrupção, de juízo, que chegamos ao capítulo 3, nesse verso 2, né? Que ele diz que o Senhor tem ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. No decurso dos anos, fazia conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Hoje nós também vivemos, irmãos, um tempo um pouco parecido, né? Às vezes a crise ela não é só moral, ela não é só social, mas ela é um pouco espiritual também. Vemos uma igreja movida por programas, movida por, né, várias estratégias para manter o povo intertido, não desanimado, buscando cada vez mais se tornar atracional. E é um momento assim até de polarização, né, em algum sentido, uns completamente fervorosos, mas com pouca doutrina, outros com bastante doutrina, e a igreja, né, completamente, se passar uma mosca a gente escuta, né, extremos, pessoas que mais têm, talvez são os que menos fazem, mais conhecem sobre oração, mais têm uma boa teologia sobre oração, talvez são os que menos oram. E talvez aqueles que mais oram, talvez aqueles que menos têm. E vivemos momentos de extremos, né? Uma sociedade complexa hoje. Como falamos em outras oportunidades, se tu faz um censo, como vemos tantos censos aí, talvez é a época que mais temos cristãos, né? Talvez é a época que temos mais pessoas que se denominam cristãos, né? Como o nosso bom Neymar, né? A faixinha Jesus te ama e aquela coisa toda, Deus nos abençoe, nos proteja e vamos para cima. É comum hoje, é comum. 15 anos atrás, né? Às vezes tu estava num círculo de amigos ali na adolescência, para alguns um pouco mais de tempo, né? E tu tinha ali aquela coisa, né? O cristão 007, aquela pessoa que se envergonhava talvez ali em algumas oportunidades. Hoje não, hoje é bonito. Hoje a pessoa se orgulha de dizer que vai na igreja X, Y, que participou do evento X e Y, né? Que, enfim, tantos programas e coisas que nós temos promovido ao longo do tempo na igreja brasileira para entreter as pessoas. E a realidade é que às vezes nós só vamos mascarando uma espiritualidade fraca. Pessoas que às vezes deixaram de orar ao longo do tempo, só querem esperar o próximo retiro, o próximo programa, o próximo encontro, a próxima subida da montanha, o próximo, sempre na busca de algo novo para que possa os trazer um calor, né, aquele fogo dentro do coração para que possa sobreviver mais alguns momentos seguindo a Cristo. E na verdade nós vemos uma espiritualidade fraca, irmãos. Uma igreja que precisa de avivamento pessoal para que seja vivificada no comunitário.
pessoas que tenham de fato uma boa doutrina, mas também que tenham um fulgor do Espírito Santo, uma igreja que prega de fato uma boa palavra, mas também que se debruce em oração, que gasta a sua vida orando por avivamento, orando pela conversão das pessoas que ainda não conhecem a Cristo, seja na sua cidade, seja no trabalho, seja onde for. Um cenário parecido. Abacuque aqui é chamado a orar, é chamado a clamar diante de Deus, para que Ele vivifique a sua obra, e não é diferente nos dias de hoje. Nós, como cristãos, nós podemos orar para que Ele nos livre do mal, devemos, para que Ele nos livre, como o próprio Abacuque diz, né? Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Tu já falou que os caldeus virão, tu já falou que de fato nós vamos em algum momento ser alcançados pela Babilônia, mas lembra-te da tua misericórdia, lembra-te da tua bondade, se possível for, que pese a tua mão de graça. Se for em meio à dor, se for passar por circunstâncias do que, como diz o meu bom e velho amigo Uber ali, se o ano que vem vai ficar ruim, se vai ter troca de governo, se não vai, se vai ficar ruim a economia, se o Trump vai taxar, se isso e aquilo, coisas que estão longe do nosso controle, que nos tiram às vezes tanto a paz. Senhor, independente do que virá, que possamos sim orar para que Ele lembre da sua misericórdia, mas que possamos, como Abacuque, temer a Deus, clamá-lo e orar para que Ele vivifique o nosso interior ao ponto da nossa fé confiar na sua misericórdia e na sua soberania, crendo que independente do cenário que virá, nós continuaremos caminhando, nós continuaremos temendo a Deus, nós continuaremos nos debruçando em oração. E ele começa no versículo 1 dizendo: Senhor, amém, irmãos? Amém, uma cara de aflição, alguns uma cara de calma, que os caldeus não estão vindo, irmãos. Tem gente que vai achar que o Lula é pior que os caldeus, né? Senhor, 3:2a, né? Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Ele começa aqui a falar, né, que ele conhece quem Deus é, ele ouve os seus preceitos, ele ouve sobre quem Deus é ao longo das gerações, ele sabe quem é o Deus ao longo da história. Essa expressão tem ouvido, ele aceita a revelação, ele ouviu sobre os juízos de Deus, pelos seus pais, pelos seus avós, pelas pessoas que vieram antes dele, pelos relatos bíblicos. Ele é lembrado de quem Deus é ao longo do capítulo 1 e 2, com quem ele estava falando. Ele estava diante do Deus, o conhecido eterno, o Senhor dos exércitos, o Deus que fez Moisés passar em terra seca, abrindo um mar, o Deus que parou o sol, o Deus que fez cair um maná sobre a terra para que eles não passassem fome, o Deus que ensinou aquele povo ao longo do deserto, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, que deu a sua lei no Sinai. Ele começa a declarar aqui, primeiramente nessa oração, que ele tem ouvido falar de quem é esse Deus, e ele fala ali que ele se sente alarmado, e essa palavra alarmado aqui, ela vem de uma palavra no original que traz um sentido não de pânico, não de como alguém que fica aterrorizado ou tem medo ou algo do tipo, mas é uma palavra que traz um sentido de temor diante da santidade de Deus. Ele fala que ele ouve falar de quem Deus é, ele lê sobre quem Deus é, e ele se coloca numa posição de temor diante de quem ele é. Não é medo, irmãos, de quem é o nosso Deus, não é ouvir aquelas palavras talvez de juízo, ouvir aquelas palavras talvez de um Deus que é justo, santo, e ficar com medo, né? Será que Ele vai me castigar? Porque isso é duvidar do sacrifício do que Cristo fez na cruz por nós. Sabemos que fomos perdoados dos nossos pecados. Sabemos que Deus não é um Deus ali pronto, né, a fulminar os seus.
É lógico que as nossas más decisões e escolhas e os nossos pecados têm consequências, mas não a consequência eterna que foi paga por Cristo na cruz. Então não devemos temer o dia de amanhã, muito pelo contrário, confiar que Deus Ele está conosco, cada passo que damos, e mesmo que sejam circunstâncias difíceis, Ele usa desses meios para que nos ensine a confiar mais em quem Ele é, porque sabemos, irmãos, que às vezes bate um ventinho na nossa porta, facilmente a gente já está preocupado se vai ter dinheiro para pagar a conta, se vai conseguir fazer isso, fazer aquilo outro. Às vezes a nossa fé ela é muito volátil e precisamos lembrar do Deus que nós cremos. E é o que ele diz aqui, eu lembro, né? Eu me atento ao que eu ouço falar de ti, ao que eu leio de ti. Quem é esse Deus? E ele teme diante de Deus. Vemos o povo, né, no Sinai, lá quando eles escutam a voz de Deus, eles temem. Essa mesma palavra é empregada lá no Êxodo. Essa mesma palavra, né, esse mesmo contexto que é encontrado naquela passagem de Isaías 6. Quando ele vê a imagem do alto e sublime trono, ele vê aquelas orlas que enchiam e preenchiam todo o templo. Ele vê os seres viventes clamando santo, santo, santo. Ele olha todo aquele cenário, imagine aquela visão de Isaías e ele fala, ai de mim. Ele teme diante de Deus. Mas ali não é medo, irmãos, é um temor. É como se ele pudesse se ajoelhar, é como aqueles seres viventes, como nós lemos os anciões. Quando eles veem a majestade de Deus, a única palavra que sai das suas bocas é santo, 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 santo. Porque como se não houvesse mais o que falar diante da imagem de que Deus é. Ele vê aquela imagem da sua orla, daquela imensidão de quem é Deus, a sua santidade. E ele fica perplexo. E essa é a realidade de Abacuque. Ele ora diante de Deus, pedindo para que Ele vivifique a sua obra, partindo de temor. Um temor, uma reverência. Irmãos, não existe avivamento sem temor. Essa é uma realidade. Não adianta nós programarmos o avivamento, né, fazer o descende lá, sei lá que raio que nós vamos marcar, e falar, não, nesse final de semana vai vir um avivamento. Não vai. A não ser que Deus queira que aquele momento já na sua história acontecesse um avivamento ali naquele lugar. Não podemos marcar um avivamento e achar que Deus vai comparecer. Ele produz, e Ele sempre produziu o avivamento na sua igreja. Mas o que nós podemos fazer é, como Abacuque aqui, clamar a Deus com temor para que Ele vivifique a sua obra, para que Ele vivifique a sua igreja. Olhamos às vezes para uma igreja no Brasil ou no mundo que às vezes vai, muitas vezes, de mal a pior, de altos e baixos, né? Olhamos às vezes as circunstâncias ao nosso redor e nos dão mais medo ainda. O que nós podemos fazer se não orar pelos nossos irmãos? Se não orar com reverência a Deus pelos nossos governantes? Orar pela nossa própria vida. Senhor, vivifica o meu coração. Se eu talvez não sou um desses que se encontra em meio a um povo corrupto, talvez em uma espiritualidade rasa, com um coração frio, Senhor, vivifica a tua obra. Mas primeiramente que Ele coloque no nosso coração um temor que nos leva a tremer diante da sua palavra, a se maravilhar com quem Deus é. Quanto tempo, irmãos, talvez nós aqui não escutamos a palavra do Senhor como ela vem a Abacuque e trememos diante dele, nos maravilhamos com quem Deus é, lendo textos como aqueles de Isaías 6 e pensamos, meu Deus, esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, um Deus infinito, poderoso, imenso. Que Deus é esse que vai além do tempo, que não se limita nem ao espaço-tempo, mas é de eternidade a eternidade. Que Deus é esse que criou tudo o que vemos pelo poder da sua palavra, que se fez carne como nós, como a sua própria criatura, veio e morreu por nós, pelos nossos pecados. Que Deus é esse
que eu leio a sua palavra, como vemos os relatos do Antigo Testamento ali, tantas maravilhas, como na igreja primitiva também, no Novo Testamento, e pensamos, isso aqui não é uma história de quadrinho, não é um conto, não é uma dramaturgia, isso aqui é a história de um Deus que tem feito maravilhas ao longo das gerações. É se maravilhar com a sua palavra, é cair de joelhos diante de quem Deus é. É ali, né, como Isaías mesmo, se deparar diante de um Deus santo e pensar, Senhor, diante da tua santidade, quem sou eu? Ai de mim, impuros são os meus lábios. Purifica como tu purificou Isaías, como se tu pudesse pegar uma brasa do altar e tocar nos meus lábios. É se maravilhar com quem é o nosso Deus, lembrar dos seus feitos e clamar como Isaías vai clamar na sequência do versículo aqui, pedindo, Senhor, como tu fez nos tempos de Moisés, faz de novo. Faz de novo na minha vida como o Senhor tem feito ao longo da história. Vivificado a tua igreja, os avivamentos, como nós lemos no país de Gales, como nos Estados Unidos, como lemos os relatos de Jonathan Edwards e tantos outros. Senhor, por que não conosco novamente? Por que não no Brasil? Por que não na nossa igreja? Por que não na Içara? Por que não em Criciúma, na região? Será que Deus mudou? E daí nós olhamos para Deus perplexos, como Abacuque, e pensamos, não, Ele não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Ele é o mesmo Deus de Moisés, Ele é o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Pedro, que falamos aqui semana passada. Talvez é a nossa fé que tem se desfalecido e precisamos clamar e nos lembrar que viveremos pela fé, clamar para que Ele nos vivifique novamente. Qual foi a última vez, irmãos, que ouvimos a sua palavra e ela nos fez nos render diante de Deus, prostrados, talvez só de tomar notas, né? Não, legal esse conselho aí, né? Desse domingo. Vou anotar aqui. Vamos ver se eu consigo aplicar ele durante a semana. Não, esse que eu não gostei muito, né? Essa palavra, ela não... Será que não nos tornamos uma geração parecida com as dos dias de Abacuque? Indiferente à sua palavra. Indiferente ao que Deus tem a nos dizer. É isso que precisamos nos perguntar, para que o Espírito Santo ilumine o nosso coração. Precisamos de uma igreja que volte a tremer diante da palavra de Deus. Avivamento, irmãos, não é um movimento emocional, e essa série vai tocar pontos, né, nesse sentido, de que o Senhor avive a sua obra, avive a sua igreja, não a aviva, mas a igreja de Cristo. Ele não é apenas um movimento emocional, mas ele é um retorno reverente às Escrituras, ele é um retorno reverente à palavra de Deus, é um retorno reverente a Deus. Então não existe nenhum momento da história que houve um movimento, um avivamento da parte de Deus, que não começasse com uma igreja de joelhos, que não começasse com uma igreja que ora, que não começasse com uma igreja que se quebranta e se derrama diante de quem Deus é, lembrando dos seus feitos, lembrando do seu poder, lembrando da sua fidelidade, da sua santidade. Para que não sejamos nem como aquela igreja de Laodiceia, completamente morna, como se Deus estivesse ao ponto de vomitá-la, mas que não sejamos também como aquela igreja de Éfeso, que esqueceu de quem era o Deus dos seus pais, que deixou o amor para trás nas gerações que passaram, mas uma igreja que ama e teme a Deus, que crê na sua palavra, que crê na sua fidelidade. É diante disso que ele continua essa oração, o mesmo homem que perplexo, questiona Deus no capítulo 1, é o mesmo que compreende que o justo vive pela fé no capítulo 2, e é o que ora a ele agora, no capítulo 3, dizendo, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos.
e no decurso dos anos fazer-a conhecida. Depois de ouvir e tremer diante de Deus, ouvir os seus feitos e tremer diante de quem Deus é, então Abacuque ele ora ao Senhor: aviva, ó Senhor, a tua obra. Essa palavra hebraica usada aqui, para essa palavra aviva, ela traz um sentido não de algo novo, mas de restaurar algo, de reanimar alguém, de fazer algo novamente. Então ele pede: Senhor, assim como tu tem feito ao longo das gerações. Eu não quero ler apenas aqueles relatos como do país de Gales, olha que maravilhoso aquilo que aqueles irmãos viveram. Eles começam a orar e aquilo toma uma proporção, e existe alguns erros, alguns problemas naquele avivamento em si, mas vamos nos ater à parte maravilhosa. Eles começam a orar, buscando mais de Deus, clamando para que Deus tocasse a vida da sua igreja, para que Ele vivificasse a sua obra. E nós vemos um movimento que ficou marcado na história. Eles começam com um movimento de oração, e aquilo toma uma proporção que as pessoas não veem a hora de sair dos seus trabalhos. Começa um movimento interior de um temor, reverência e amor a Deus, e começa a se tornar algo exterior que começa a tomar conta da sociedade. E nós vemos ali que as pessoas começam a se reunir nas ruas para orar, as pessoas começam a se reunir nas praças. As pessoas não veem os momentos de se encontrar nas reuniões que eles possam orar, adorar a Deus e ouvir da sua palavra. E começa um avivamento no país de Gales, e os prostíbulos começam a ser fechados. Muitos negócios ilícitos e não convenientes começam a não ter mais público. Não é que eles oraram para que aqueles lugares fechassem, pedindo o mal, de alguém ou coisa do tipo. As pessoas pararam de frequentar certos lugares, as pessoas só queriam terminar o seu dia de trabalho e buscar se reunir com seus irmãos para que eles pudessem cultuar a Deus. Eles queriam orar todo dia, eles queriam fazer culto todo dia, eles ficaram malucos. E é um fato que começa a um país ser impactado, ao ponto de tornar a sociedade diferente, a educação daquele lugar diferente, os governantes diferentes. Os cristãos, eles não estavam mais à margem da sociedade, eles estavam infiltrados na política, eles estavam infiltrados na educação, eles estavam infiltrados em todos os lugares. E aquilo traz um impacto sobre algumas gerações naquele país, ao ponto de, em algum momento, a maioria daquele país, não por um censo do IBGE, mas de fato, a grande maioria do país era protestante, temiam e criam nesse Deus de Abacuque. Da mesma forma, Abacuque aqui ora, e nós precisamos orar para que Deus reanime a sua igreja, para que Ele faça de novo na nossa vida, irmãos. Para que você não precise ficar lembrando: mas meu mundo, tu não sabe, Gustavo, como era aquela época, que eu congregava lá em 2007, em tal lugar, que era o pastor tal. Não, o pastor já até morreu, foi no Covid, mas era uma bênção, era um mover, era uma coisa linda, sabe? Era charamanaias para cá, era aquela coisa toda. Tinha uma irmã, tu não conheceu ela rolava no chão que não precisava nem limpar a igreja durante a semana. Ela ia passando, era maravilhoso, irmãos. Sabe, não, porque a gente lembra, e não que nós não temos tantas histórias boas, tantas coisas boas, tantas memórias, mas irmãos, Deus Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que fez a obra da regeneração lá naquele teu momento de conversão, que tu ficou enlouquecido, e tu pensou: eu vou ganhar essa cidade para Cristo, Senhor, eu vou dar minha vida por Ti, não há nada que me impeça de gastar minha vida como Pedro, como Paulo. Eu serei um mártir dessa geração, morrerei para as minhas vontades. Não tem quem
seja inalcançável, que a tua palavra não vai chegar nessa cidade. E os anos vão passando, e às vezes o nosso redor começa a nos influenciar, e os contextos mudam, e a gente vai esquecendo de quem Deus é, de quem é o Deus de Moisés, de quem é o Deus do Natanael, de quem é o Deus do João Pedro. Esquecemos do que Ele fez na nossa vida, né? Não precisamos nos lembrar só dos milagres no Egito ou no deserto, mas o milagre que Ele fez em nós. A transformação de quem nós éramos e quem somos hoje. Aquele momento que Ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz do seu Filho amado. E desde então não somos mais quem éramos. E se existe um milagre do poder de Deus, é nós vermos uma conversão, irmãos. Tu vê alguém na tua frente se converter e a vida daquela pessoa ser transformada. Eu lembro que muitas vezes nós orávamos para tanta coisa, né? Eu lembro que numa época nós íamos para nem lembro onde que era aquilo, mas tinha um bambuzal lá. Os irmãos oravam para acender os gravetos, sei lá. E acendia, não sei nem como, se é um evento da natureza, aquilo lá o que é, se é química, ou sei lá o que era aquilo. Mas eu lembro que tinha um irmão, um amigo meu lá que não era crente, que ele comeu o graveto. Ele não sabia o que fazer. Ele viu aquilo, ele comeu. O que estás fazendo, louco? Não sei, fiquei louco aqui. Loucura aquilo acontecendo. E a gente ia lá, orava não sei quanto tempo, e aquela coisa para ver o poder de Deus, para ver o mover de Deus. Tementes, amávamos a Cristo de fato. E aí quando vamos conhecendo um pouco mais e percebemos, meu Deus, eu orava para um graveto acender. Senhor, me ajuda a orar para que pessoas te conheçam. Me ajuda a orar para que tu vivifique a tua obra, para que tu vivifique o meu coração ao ponto de eu não ser mais o mesmo. Ao ponto de não apenas oferecer um caminho confortável para o inferno, só, né, tornando a vida ali daquele meu irmão, sabe, trazendo um par de coisas confortáveis, de verdades que afaguem o seu ego, mas não que eu possa apresentar Cristo para a minha família. Eu não quero apenas que ele aprenda a ser um melhor marido, o meu tio, aquele do churrasco de domingo. Eu quero que ele conheça ao Deus que transformou as vidas de tantos homens ao longo da história. Ao Deus que tem transformado a minha, que possa transformar a dele também. E é esse o clamor de Abacuque, essa é a nossa oração. Senhor, se tu fez tantas vezes ao longo da história, por que não conosco? Por que não conosco? Por que não vivificar a minha casa? Por que não vivificar a minha vida, da minha esposa, do meu filho, para que nós possamos viver para a tua glória, sem medidas, para que eu consiga cumprir uma parte daquelas inúmeras promessas que eu te fiz ao longo dos anos? Por que não a tua igreja? Por que não vivermos um movimento do evangelho no sul do Brasil? Por que não vivermos momentos extraordinários, de fato, com uma boa doutrina, mas também com um coração fervoroso diante de Deus? Sabe, fervorosos, tementes, zelosos. Não ao ponto da ortodoxia tomar conta das nossas igrejas, que assim, né? Dá para ouvir o som da mosca, como eu falei. Sabe, a pessoa, o semblante da pregação de ponta a ponta. Não dá para saber se a pessoa está triste, feliz. Aqui, ó, do início ao fim. E daí tu pega o outro cenário, né? Tu fala, não, porque o irmão vai morrer, glória a Deus. A gente fala aquilo de uma forma tão automática, sem palavras tão maravilhosas, mas sem saber o que estamos fazendo, ao ponto de concordar até com coisas absurdas. Mas que a gente possa chegar a um meio termo disso, aclamar para que Deus ele nos vivifique, para que Ele nos dê a sua palavra, porque começa pelo ouvir da palavra de Deus e o temor, mas que possamos também sermos vivificados,
para que no decorrer dos anos ele faça a sua obra conhecida, como ele tem feito ao longo da história. O verdadeiro avivamento ele não começa a partir de estratégias humanas, mas com oração e dependência diante de Deus. Interessante é que Abacuque ele não ora pedindo para que Deus mude as circunstâncias. Ele não ora pedindo para que Deus mudasse a realidade apenas das coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Mas ele pede para que Deus renove o seu agir, como ele tem feito ao longo das eras. É interessante que ele não pede que aviva o nome, né? Não aviva o seu nome. Não aviva a igreja, aviva de Sara. Mas é aviva a tua obra, Senhor, para o teu nome ser conhecido. Não para o meu nome ser conhecido, não para o nome do fulano, não para o nome do ciclano, não para a igreja X, Y ser famosa ou conhecida, mas que o teu nome seja conhecido. Que a tua obra alcance os perdidos. Que o teu nome seja glorificado. E ele finaliza no final do verso 2c ali. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele compreende, irmãos, que Deus já havia falado que ele levantaria os caldeus. A oração dele aqui não é para que Deus o livrasse de uma forma. Ele sabia que, de fato, aquele povo havia virado as costas para Deus e Deus iria educá-los naquele momento. Mas ele clama aqui para que Deus ele se lembre da sua aliança que ele fez com o seu povo. Que ele se lembre das suas misericórdias, assim como eu orei no início aqui da palavra. Senhor, as tuas misericórdias se renovaram mais uma manhã. E graças a Deus por isso, porque é um motivo de não sermos consumidos. E ele ora aqui, Senhor, lembra-te de que tu é um Deus misericordioso. Então, Senhor, eu não sei o que tu vai fazer para me tirar da minha zona de conforto. Eu não sei o que tu vai fazer para talvez me tirar de um lugar de incredulidade, de frieza do coração, de apatia. Eu não sei se os caldeus virão, se será dificuldade, se talvez até seja a dor. Mas, Senhor, por favor, lembra-te da tua misericórdia e me ensina, por meio da tua graça e por meio do teu amor, em meio às circunstâncias. Essa é a nossa oração, essa é a oração de Abacuque. Tem compaixão de nós. Senhor, tem compaixão de mim. Lembra-se da tua bondade. Às vezes, é um fato que passamos por momentos difíceis. Passamos por circunstâncias difíceis ao nosso exterior. Mas precisamos lembrar daquele versículo 4 do capítulo 2, o justo viverá pela fé. Então, Senhor, nos educa em meio a isso, nos ensina em meio a isso. Irmãos, fé não é apenas dizer, que Deus existe. Lembra daquela passagem de Hebreus? Nós dizemos que temos um Deus só. Aí ele fala, parabéns, isso até o diabo sabe que existe só um Deus. Isso não é orgulho para ninguém. Aqueles judeus, que se vangloriavam de acreditar em um único Deus. Mas é clamar para que Ele nos vivifique ao ponto de crescermos em fé. Fé é confiança, independente das circunstâncias. Tem um bom exemplo, que é um amigo meu pegou de um outro amigo que assim chega em mim, pela graça de Deus. E é um homem, naquelas peças de circo, ele vai atravessar aquela corda com uma bicicletinha, Acredito que alguns já devem ter visto algo do tipo. E ele passou já inúmeras vezes. Ele é lá daquele do Bolshoi, Então é os melhores caras que tem do mundo, é aquela coisa toda, se apresentaram em tudo quanto é país. E ele já fez aquilo ali 1 milhão de vezes. Ele pega aquela bicicletinha e ele atravessa de um lado para o outro em cima daquela corda, de um lado para o outro. E, irmãos, em 20 anos que ele se apresenta, ele nunca caiu.
E tu pega, né? Tu tá lá naquele show, tá eu, tá a Carol, tá o Marquinhos, tá todo mundo, e nós vamos nos perguntar ali, a gente vai... Vocês acreditam que ele vai conseguir? Pô, mas em 20 anos o cara nunca deixou de acertar. Acredito demais. Ali eu jogo um cachorro quente que ele passa. Mas tu confia nisso? Ou tu só, né, acredita dessa maneira, né, do ponto de falar? Não, se tu confia, então nós vamos te botar lá. Nós vamos botar um Marquinhos sentado lá. Aí o Marquinhos vai olhar para mim, não, daí já é loucura. Não tem rede embaixo, não tem cinto de segurança. Tá, mas tu não falou que tu acreditava que o cara passava de um lado para o outro? Não, acreditar é uma coisa, confiar é outra, né? Sentar naquele cara com a bicicletinha, abraçar ele e esperar que ele acerte a passagem de um lado para o outro, isso é confiar, irmãos. Às vezes dizemos que acreditamos em Deus, Deus fez isso no passado, fez, eu acredito. E quando vem as circunstâncias ruins, é o momento que a gente precisa sim, sentar na bicicletinha, abraçar e confiar em quem o nosso Deus é. É fácil a gente ter uma fé à distância, enquanto a gente só está olhando e ele nunca falhou. Não é hoje que ele vai falhar, a sua palavra diz. Mas quando precisamos confiar nas circunstâncias ao nosso redor, como eram esses momentos difíceis aqui do cenário de Judá, é ali que a nossa fé é provada. É ali que exercitamos de fato a fé que temos. Nós confiamos em Deus. E que Ele nos ajude a orar a mesma oração do profeta Abacuque: Senhor, vivifica a tua obra. Leva-nos a crer que o justo vive pela fé. E não nos permita ser levados pelas circunstâncias. E por mais que o avivamento pessoal da minha vida comece por meio da dor, que possamos saber que Ele é um Deus que usa desses meios, na verdade, para nos educar, para nos corrigir, e Ele nunca nos desampara no final. Afinal, irmãos, estamos aqui ainda hoje. Eu sigo a Cristo há pouco mais de 10 anos. E quantas vezes na minha vida eu penso: meu Deus, aqui não vai dar mais. Pensei, acho que nem crente sou. Será que eu fui salvo? Jesus, agora é depressão, é não sei o que, é tribulação, é luta, é perda de ente querido, é doença, coisas da vida. Nós estamos sujeitos a essas tribulações como qualquer ser humano nessa terra. Seguir a Cristo não é a certeza de não passar por nada, muito pelo contrário. No mundo tereis aflições. Estamos sujeitos a dificuldades. Aquele evangelho da prosperidade que diz que crente não pode ficar doente, isso é uma mentira. Então tu imagina que desgraçado que eram homens como João Calvino, que vivia com artrose, gota, malária, enxaqueca por anos, perdeu a esposa depois de 9 anos de casado, perdeu os 3 filhos ainda na infância. Imagina o quanto Deus não odiava esse homem então, né? Muito pelo contrário, irmãos, às vezes estamos sujeitos a algum tipo de dificuldade. Mas olha como Abacuque termina descrevendo quem Deus é a partir dessa revelação. Abacuque 3 em diante, ele diz: Deus vem de Temã, o santo vem do monte de Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. As colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Os montes te veem e se contorcem. Torrentes de águas passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações.
Verso 16: ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Mas o clímax vem aqui no verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. O mesmo homem que perplexo questiona Deus, é aquele que questiona, citando essas palavras, que ainda que a figueira não floresça, como citamos até em canções, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja produção nos campos, eu me alegrarei em Ti, eu me satisfarei em Ti, eu confiarei em Ti. E essa é a nossa oração, irmãos. Essa é a nossa oração, pedindo para que Deus vivifique o nosso coração, e que ainda que Ele possa tardar nos vivificar, ainda que as coisas não mudem ao nosso redor, ainda que o governo isso ou aquilo, ainda que aconteça isso ou aquilo outro, Senhor, eu me alegrarei em Ti, porque os meus olhos Te viram, porque eu contemplei a Tua maravilhosa face, porque eu sei ao Deus que eu sirvo, quão insondáveis são os Teus caminhos, quão magníficos são os Teus pensamentos. Quem conhecerá a mente de um Deus assim?